Eu queria conversar com vocês nesta manhã um pouquinho, e vou pedir a sua atenção então, sobre alguma coisa que me incomoda na vida das igrejas, e eu digo isso lá nas aulas do seminário: as igrejas precisam crescer. Mas, antes de tudo, isso deve acontecer na vida de cada crente, porque nós constituímos a igreja do Senhor. Se nós crescemos, a igreja cresce. Ao contrário, não vai acontecer. E eu fico impressionado como Deus direciona as coisas. Não sei se você já leu o seu boletim hoje, mas o pastor escreveu a respeito de números ficam por conta de Deus. E eu queria destacar dois trechos dessa fala dele aqui, desse escrito dele. Diz assim: hoje em dia, a igreja que consegue mostrar um impressionante crescimento quantitativo é francamente invejada e imitada por outras igrejas. Ele está fazendo uma constatação. Números, tamanho e quantidade parecem ser as únicas questões que realmente importam, e há, correspondentemente, falta de ênfase na qualidade espiritual. Esta é a era de Laodiceia. Está fazendo uma referência a uma igreja citada no Apocalipse. Riqueza, poder e alta exibição são adorados com devoção. Para muitas igrejas, seu Velho Testamento é o relatório financeiro, e seu Novo Testamento, a relação de membros. E a elas recorrem como o teste de crescimento espiritual e a aprovação de Deus. E ele prossegue em mais 2 parágrafos, desenvolvendo as suas ideias. Por que eu digo que é uma feliz coincidência ou é Deus direcionando mesmo? Porque eu quero exatamente falar com vocês nesta manhã sobre o que impede o crescimento de Cristo. O que impede o crescimento do crente. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos mais uma vez e falasse com o nosso Deus, particularmente, em silêncio, pedindo que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração nesta manhã. Pai querido, ouve as nossas orações, a oração de cada servo teu que aqui está. Que o Senhor nos abençoe na ministração nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. O natural na vida, meus irmãos, é crescer em tudo. Nós crescemos fisicamente, nós crescemos intelectualmente, nós crescemos emocionalmente e nós crescemos espiritualmente. Fisicamente, é a partir do nosso nascimento. Eu gosto muito de crianças e vejo as crianças lá na igreja, e vocês aqui também, vejam esse coral que se apresentou ainda há pouco, como eles vêm se desenvolvendo, né? De vocês aqui, cada vez que eu venho, eu percebo que cresceram, e isso é natural. Daqui a pouco eles não farão mais parte deste coral infantil, e sim dos outros corais que a igreja tenha, porque eles estão se desenvolvendo fisicamente. Criança é uma coisa maravilhosa. Todos nós, quando estamos para casar, ou pensando em casar, sempre pensamos em ter filhos. Queremos ter filhos, e para alguns, às vezes, isso se mostra até como um problema, porque algumas mulheres não conseguem engravidar e isso se constitui numa dificuldade. Elas procuram alternativas, procuram métodos que hoje são possíveis, e às vezes isso não acontece, e partem às vezes até para alguma adoção, enfim, realizando aquele desejo, o sonho do seu coração. Nascem os bebês e eles vão crescendo e a gente vai acompanhando, e é tão gostoso ver esse desenvolvimento das crianças, né? As primeiras palavras, o andar, as travessuras que fazem, e nós rimos, nos preocupamos também quando alguma coisa de ruim acontece a eles, mas essas crianças estão crescendo. Vamos adquirindo mais peso, mais corpo,
tornamos-nos adolescentes, jovens, adultos, idosos. E hoje a estatística diz que no Brasil nós temos um número cada vez maior de idosos, porque há uma longevidade nas pessoas, e isso é verdade. Estou eu aqui para dizer isso para vocês, e alguns de outros de vocês que estão de cabelos brancos aí também. Mesmo aqueles que estão pintados sabem do que eu estou falando, né? Eu não sei por que vocês sorriram. Mas é verdade isso. O crescimento físico, ele depende também de cuidados. Ele vai acontecer porque nós nos alimentamos, porque nós cuidamos, porque tomamos medicação quando é necessário e por aí a coisa vai. Intelectualmente também é assim. Nós temos preocupação de colocar as crianças no colégio, existem as aulas próprias para cada faixa etária. Essa semana eu estava atendendo no gabinete pastoral uma irmã, hoje com 32 anos, e ela é praticamente dona de um colégio numa cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, já esteve na Austrália, enfim, ela desenvolveu intelectualmente de forma tal que fez o seu crescimento a ponto de chegar hoje e ser a principal figura naquela instituição de ensino. Nós nos desenvolvemos emocionalmente. Quando há algum percalço na nossa vida, se nós não temos preparo emocional, Joel, a gente precisa de ajuda. Aí estão os psicólogos e às vezes até os psiquiatras precisam intervir nestas situações. Porque nós precisamos ter uma totalidade de vida, e de vida com qualidade. Nós crescemos espiritualmente também. Aqui é que eu quero frisar com vocês nesta manhã. Nós nascemos quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, diferentemente do nascimento físico. O nascimento físico é uma consequência daquilo que Deus colocou nos corpos masculino e feminino e que propiciam esse nascimento. O nascimento espiritual depende de nossa decisão a respeito. Nós passamos por algumas etapas nesse nascimento espiritual. Nós nos convertemos, alguns de vocês aqui talvez tenham sido criados como eu na igreja, quer dizer, praticamente nasceram na igreja, né, dentro de uma igreja evangélica, mas outros adquiriram esta nova vida espiritual a partir de uma conversão, de um momento em que Jesus Cristo falou ao seu coração e você o reconhece como Salvador pessoal, porque você reconhece os seus pecados também. E a partir dessa conversão nós precisamos passar por um processo de santificação. Há algum tempo atrás eu até questionava se a conversão era um processo. É um ato, na verdade. Você decide num determinado momento. Mas se você considerar que este ato precisa ser antecedido por algumas verdades que você vai apropriando, que você vai entendendo que é necessária na sua vida, por esses atos são necessários na sua vida, aí a gente pode pensar que ele também é um processo. Mas você tem aquele momento que você decide aceitar Jesus Cristo. Já a santificação, primeiro depende de você. Deus nunca tira de nós o nosso livre-arbítrio. Segundo, depende daquilo que você recebe nas ministrações que são feitas, por exemplo, aqui na sua igreja ou na escola bíblica dominical. E você vai recebendo também através da palavra que você precisa ler todos os dias. E aí você vai chegar a um ponto que nós podemos chamar de maturidade. O que é um crente maduro? O que é um crente que pode até julgar, às vezes, que não precisa mais de receber nada? Eu ouço, às vezes, de crentes mais antigos essas expressões. Eu já passei por tudo na igreja, já passei por tudo nesta vida, eu não preciso mais disso. Precisamos sempre. Senão vocês não estariam aqui dominicalmente como estão hoje, ou durante a semana, para ouvir mais do ensino da palavra de Deus. A cada ocasião, nós precisamos experimentar crescimento, para podermos chegar à maturidade. Esta maturidade nunca vai acontecer inteiramente, porque nós estamos sempre aprendendo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, que vai falar um pouco disso tudo que eu introduzi nesta
reflexão. Nós vamos projetar esse texto e você vai poder acompanhar a leitura. Eu não sei se vocês têm aqui a versão NVI, é essa que vocês usam? Não? Então eu vou ler aqui na tela. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a leitura dessa palavra, amém? Amém, igreja? Eu creio que o texto por si já seria suficiente para nossa edificação nesta manhã. Mas eu quero fazer algumas considerações a respeito dele, em que Paulo fala a respeito de crescimento. Deus é quem efetua o crescimento. Deus é quem faz crescer. Por que o apóstolo diz assim? Vamos ver o contexto, aplicando a nós as lições advindas. O verso de número 1 diz na minha versão o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Nós vemos então que na igreja nós encontramos irmãos espirituais e irmãos carnais. Ouvem essas expressões de vez em quando? A gente fala assim, o fulano é carnal e o outro fulano é espiritual. Por que essa distinção? A exposição que Paulo faz do que é espiritual e do que não é, o leva a mais uma causa fundamental das dissensões que ameaçam pôr a pique
à igreja de Corinto. Vocês sabem que Paulo fez essa carta aos Coríntios porque era uma igreja que lhe deu muito trabalho. Talvez das igrejas que ele organizou ou ajudou a organizar, fosse a que mais problemas tivesse. E a gente conhece isso por referências estando na palavra de Deus. Eles, às vezes, eram de uma carnalidade grosseira. Mas mesmo quando ele se prepara para censurar os seus leitores, e ele faz isso aqui no verso de número 1 e nos versículos seguintes que nós lemos, ele usa uma expressão que nos cativa com toda certeza, porque a repreensão é suavizada com esse termo recorrente de afeição. Ele chama aqueles crentes de irmãos. Aliás, hoje é uma característica que a igreja antigamente tinha, mas hoje nem tanto, nem sempre nós nos tratamos por irmãos, né? Obviamente que se você tem intimidade com a pessoa, você vai tratá-la pelo nome. Mas no trato da igreja, eu ainda defendo que nós passamos nos ver e tratar como irmãos em Cristo. Na conversão, os coríntios haviam sido bebês em Cristo, como todo aquele que se converte ao Senhor. E para isso, não há censura. Reportando aquela ideia que eu passei do nascimento da criança, ela precisa de ajuda, ela precisa de alimentação, ela vai se desenvolvendo. Espiritualmente é assim também. Ela passa por aquele momento, mas muitas das vezes é uma vida totalmente nova. Ela sai do óleo para a água. E como é que é isso na vida dela? Como é que ela vai conviver com essa nova situação? O que ela precisa esquecer ou deixar de fazer como fazia no passado? A passagem do tempo não tinha, no caso dos coríntios, rendido crescimento algum. Mas o que é pior, uma atitude carnal dominava os crentes, expressando-se em ciúmes e brigas, à medida que continuavam vivendo no, aspas, nível puramente humano da sua natureza inferior. Em Cristo, os crentes têm uma união semelhante a irmãos e irmãos numa família, irmãos consanguíneos, tanto homens quanto mulheres. Por isso, nas famílias, os irmãos crescem juntos, porém, têm atitudes e comportamentos diferentes ao longo da vida, por causa de maior ou menor maturidade. E isto é natural. Nós somos seres individuais, cada um tem a sua característica. Eu tenho 2 irmãos que fisicamente até desparecem comigo, mas em termos de vida são totalmente diferentes. 2 deles percorreram caminhos na vida que eu não percorri, porque eu nunca me afastei do Evangelho de Jesus Cristo, e eu dou graças a Deus por isso. Mas um deles precisou apanhar da vida para que retornasse aos caminhos do Senhor, e ele é, se me permitem a expressão, um crentão hoje em dia. Por quê? Porque passou por alguma coisa e ele reconhece que não precisaria ter passado se tivesse crescido na medida certa, no tempo próprio, espiritualmente. O segundo deles, melhor dizendo, e eu quero até que vocês orem por ele, até hoje não voltou aos caminhos do Senhor, apesar de ter recebido os ensinamentos como eu na igreja do Senhor. Em termos cristãos, então, homem espiritual é aquele que é maduro na fé, independentemente da idade cronológica. Se você voltar a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 15, você vai encontrar a seguinte expressão do apóstolo àquela igreja em Corinto. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Não vou considerar aqui a questão de visão, não vou considerar aqui a questão de fé. Simplesmente o que Paulo está nos dizendo aqui é que quem tem uma natureza espiritual discerne bem as coisas. Por outro lado, em termos cristãos, homem carnal é aquele que ainda é humano, porque é bebê na fé, não cresce,
não se desenvolve. É um cristão controlado pela natureza humana decaída. Nós temos que lembrar sempre, Joel, que nós somos seres humanos, mas nascemos a partir de erros que os nossos pais cometeram. E aí eu me refiro a Adão e Eva na desobediência a Deus. E isso ficou inoculado em todos os seres humanos. Por isso que Cristo veio para fazer a diferença nas nossas vidas. Por isso que Cristo veio nos fazer não um homem carnal, mas sim um homem espiritual. Prossegue então o apóstolo no capítulo 3, verso de número 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Os coríntios só podiam beber leite. Aliás, há uma discussão que eu acho desnecessária, mas a Mary não está aqui neste momento, mas ela, como médica, poderia até nos ajudar nessa ideia, se o adulto pode ou não, deve ou não beber leite. Há estudiosos que dizem que só as crianças devem beber leite. A partir de uma certa idade, o leite já não faz o efeito sobre o organismo humano. Mas isso aqui é um comentário à parte. Eu bebo leite todos os dias, é a bebida que eu mais gosto, com toda certeza. Mas os bebês, na fé, os coríntios, só podiam receber o leite. E ainda continuavam bebês. Não tinham crescido, apesar do tempo passado, entre a fundação da igreja e aquele momento. Situação totalmente indesculpável. Já deveriam ter crescido. Vejam que a fundação da igreja de Corinto tinha poucos anos quando Paulo lhes escreve esta carta. Mesmo assim, Paulo defende que o crente tem um crescimento paulatino, mas imediato, contínuo. E precisa ser assim, efetivamente. Ninguém deve continuar como bebês na fé, só recebendo leite, porque não tem condições de absorver mais. Talvez Deus tenha querido falar ao seu coração, mas você não tem se dedicado de forma tal a que possa receber um alimento mais sólido. Isso traz consequências. Se fisicamente a alimentação adequada pode não fazer o bebê desenvolver, a criança desenvolver, espiritualmente é assim também. Quais as consequências que advieram à igreja de Corinto? Verso de número 3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E essa divisão, esta inveja se manifestava, como dito no versículo de número 4, numa preferência que aqueles homens e aquelas mulheres crentes em Corinto tinham a respeito de Paulo e de Apolo. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Atitudes mundanas. Uma outra tradução diz ciúmes e contendas. De uma forma ou de outra, nós entendemos que eles ainda tinham atitudes carnais. No primeiro momento, essas atitudes, volto a dizer, são desculpáveis. Agora não deveria ser mais assim, diz o apóstolo Paulo. Eles deveriam ter se desenvolvido. Era indicativo não só do seu estado, mas da sua atitude carnal e totalmente indesculpável. A igreja estava dividida, não por causa da atuação de Paulo ou de Apolo, não. A igreja estava dividida por causa da preferência que os crentes diziam em relação a um e outro. Aliás, essa é uma coisa muito encontradiça, né? Lá fora, não aqui dentro, mas a gente diz assim, não vou com a cara do fulano. Pronto. Você fecha toda e qualquer possibilidade de conhecê-lo melhor, de sabê-lo uma pessoa boa. Mas aqui também, eu vou falar baixinho para vocês, a gente ouve isso, né? Não vou com a cara do pastor. Ainda bem que o pastor André não está aqui, né? Não vou com a cara do pastor. E eu digo sempre para alguém assim, tem todo o direito de não gostar.
mas vai para outro lugar, não atrapalha o ministério de ninguém, não. Se há alguma coisa que você precisa como crente no Senhor Jesus Cristo, é apoiar o seu pastor. Está insatisfeito com ele? Revele a sua maturidade espiritual, indo a ele e dizendo: pastor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, e com certeza Deus vai ajudar que o pastor possa explicar a ele alguma situação. Ou não. E se chegar a essa conclusão de que não, saia, vá para uma outra igreja, pratique a sua fé em outro local, mas não atrapalhe o trabalho local. Aqueles crentes em Corinto agiam meramente como homens quando manifestavam sua preferência por um e por outro. Não é assim hoje em dia também? O uso da palavra carne, e eu estou falando aqui em termos carnais, no Novo Testamento, ele é empregado de maneira diversa. Vamos ver algumas coisas, você pode consultar a sua Bíblia aí nas citações que eu vou fazer. Por exemplo, carne no sentido físico. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. É fácil essa compreensão, nós somos carne, né? Voltaremos ao pó porque do pó fomos criados. E esta carne se deteriora muito rapidamente. Basta você poder, por exemplo, não cuidar de si mesmo, que você vai começar a ter problemas. Às vezes e lá na Igreja do Recreio, eu tenho como uma das incumbências a capelania lá em enlutados, compareço a muitos enterros. E quantas das vezes nós chegamos para fazer aquele momento fúnebre ali, e alguém chega e fala assim: pastor, não pode abrir o caixão. Houve algum problema lá, deixaram o corpo fora da geladeira e o corpo está se deteriorando. Essa é a carne que se desfaz. Não é disso exatamente que Paulo está falando. Segundo aspecto, carne também significando o próprio corpo. 1 Pedro 4, 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Esse texto tem uma profundidade, irmãos, porque ele está falando do significado do próprio corpo e pensando em Jesus Cristo, aqui o apóstolo Pedro escreve. Quando ele diz dessa forma, ele diz assim: o nosso Deus se fez carne como nós, essa carne no sentido físico, e sofreu, mas ele venceu esta deficiência do ser humano, porque ele venceu a morte na cruz. Há um terceiro aspecto do uso da palavra carne também, você vai encontrar em Marcos capítulo 10, verso de número 8, Evangelho de Marcos. Quando diz assim: e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Quem é casado aqui entende perfeitamente o que Marcos escreveu aqui, reproduzindo palavras de Jesus Cristo.
Através do casamento, nós temos a ideia do relacionamento físico, carne com carne. E está se falando aqui muito especialmente do ato sexual, que é alguma coisa muito significativa. Deus proporcionou isso para a gente, essa necessidade até, e ela pode ser satisfeita quando nós encontramos alguém que nos complemente também. E aí, a carne dita aí é aquela satisfação que nossa carne, sexualmente falando, precisa. Mas a carne também é mencionada em João capítulo 1, verso de número 14, como a natureza humana com relação especial à sua fragilidade. João 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João está falando aqui também, como fez Pedro, de Cristo Jesus, que veio à terra para se fazer carne e morrer pelos nossos pecados. A expressão que Paulo está usando de carnais aqui, não obstante essas menções que eu fiz apenas para ilustrar o que eu estou desenvolvendo no raciocínio com vocês, carne, quando ele diz são crentes carnais, é a base do pecado. Ela é o uso característico de Paulo para a natureza má do homem, em contraste com a natureza mais elevada, de natureza espiritual. O pecado não é inerente à carne, como afirmam os gnósticos. Quem gosta de estudar sabe o que é a doutrina gnóstica. Mas é o seu poder da carne, o poder do pecado manifestado na carne. Nenhum de nós pode dizer eu não peco, porque todos pecamos muitas vezes, não diria o tempo todo, mas muitas vezes. E graças a Deus, porque o perdão de Deus está sempre à nossa disposição. Basta que nós reconheçamos, vamos a Ele, peçamos o perdão, e aí Ele vai nos abençoar com toda certeza, perdoando-nos. Aliás, esse é um tema muito bom para uma outra reflexão sobre o perdão. Mas o que Paulo está dizendo assim, é que a carne, a nossa carne, tem essa natureza de facilitar a prevalência do pecado. Não deveria ser assim, mas pela desobediência, como já falei hoje aqui, o poder da carne é manifesto, o poder do pecado é manifesto através da carne. Daí, serem inveja e divisão, ou ciúmes e contendas, obras da carne. Vá lá em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, que vocês vão ouvir Paulo falando a respeito dessa questão. Gálatas 5, 21. Vou ler a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Palavra forte essa, mas que fala daquilo que nós vivenciamos quando somos crentes carnais. Nós estamos vivendo uma situação lá em casa, e eu me permito fazer a menção, com novos vizinhos. Chegaram novos vizinhos lá, eu moro num apartamento, e os vizinhos deram uma festança um dia desses, e nós falamos, bom, é porque estão recebendo os amigos, etc. Só que eles são carnais. Esta noite se repetiu isso. 1h da manhã eles estavam na maior algazarra, e não adianta você estar reclamando, porque você vai criar uma situação de inimizade, colocar os porteiros para estarem vendo o que está acontecendo, enfim, não era por aí, nós entendemos isso da nossa família. Mas eles são capazes de fazer isso, viver essas orgias,
Orgias mesmo, a gente percebe, ouvindo o que eles falam, vendo o que eles bebem, porque no dia seguinte a gente vê a lixeira cheia de garrafas de bebidas e etc. São pessoas carnais, não têm uma experiência com Jesus Cristo. Quando isso é feito por um chamado crente, aí é que entra a situação que Paulo está nos advertindo nesta manhã. Quando há divisões na igreja, é resultado dessa carnalidade, é resultado de inveja, e cria os partidos a que o apóstolo se refere, e isso é coisa mundana. Impede o crescimento individual e, consequentemente, o crescimento da igreja. Aquilo que o pastor André escreveu no texto do editorial do boletim de vocês, eu quero reportar de novo para dizer: é necessário o crescimento da igreja. Eu acho que a igreja que não batiza, a igreja que não recebe novos membros, ela estagna e tem a tendência de diminuir. Até porque é nossa missão falar de Jesus Cristo aos outros. E isso significa crescimento numérico também. Entendam a palavra do pastor, entendam a minha palavra agora. A questão é quando a coisa é desmesurada e só em cima desse crescimento numérico, material. Não deve ser assim. Volto a dizer o que disse ainda há pouco a vocês. O crescimento da igreja depende do seu crescimento espiritual. Voltando ao nosso texto base de 1 Coríntios, capítulo 3, lá nos versos 5 e 6, que eu já li nesta manhã para vocês, ele vai dizer o seguinte: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz o crescimento. Paulo plantou. A obra de Paulo, meus irmãos, principalmente, nós vemos isto nos seus escritos no Novo Testamento, era de natureza pioneira, pregando onde ninguém pregara antes. E algumas vezes nós encontramos essa expressão: eu pensei em ir à cidade X, mas o Espírito me impulsionou a estar em outro lugar. Porque o Espírito de Deus direcionava toda a atuação de Paulo e via onde era mais necessário naquele momento a pregação do Evangelho. A referência é a Apolo. Apolo regou, ele trabalhava na igreja já implantada, edificando os convertidos que Paulo conquistava. E é interessante que eles frutificavam, tanto um quanto o outro. Paulo foi alguém que levou alguns dos discípulos em sua companhia nas viagens que fazia de caráter missionário. Apolo também tinha os seus ajudantes na implantação da igreja local. Quem era um e o outro? No original a gente poderia dizer melhor que era um, Paulo, e o outro, Apolo, salientando as funções, não as pessoas. Vejam, a preferência dos crentes se dava pela identificação com um e com o outro, mas não era isso que devia acontecer. O que precisava acontecer é que eles tinham funções distintas na vida da igreja. As funções, meus queridos, são de importância igual e complementares. Ninguém é melhor. Eu admiro muito aqui a parte musical da igreja, já disse isso para a irmã Gilza. Quando vejo o Alex tocando do jeito que toca aqui, meu irmão, eu fico realmente admirado, vendo esses jovens se desenvolvendo na área musical. Eles têm o dom deles, o talento deles, e eles usam para o serviço do Senhor. Mas nenhum deles é melhor do que você que está aqui assentado e não participa deste aqui. Eles talvez tenham preeminência na vida da igreja, até porque estão destacados aqui, precisam estar, mas não são melhores do que você que está assentado no seu banco. Você que na sua casa precisa desenvolver o trabalho de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que você tem feito? O final da minha reflexão é levá-los a pensar sobre isso.
Os executores, cada um no seu ministério, serão recompensados. É o que o verso 8 nos diz. O que planta e o que regra tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Eu me lembro de uma experimentação com uma irmãzinha do Recolhimento Betel, Eliseu. Você sabe, conhece a instituição, era muito ligada à Igreja Batista do Meier. E a dona Maria Lima, lembro muito bem dela, ela saía ali do recolhimento, ia à Igreja de São Francisco Xavier, e na volta eu dava uma carona para ela, quando tinha carro. Nós a levávamos para almoçar na nossa casa. E nós provocávamos que ela cantasse. Ela gostava de cantar. E ela cantava um hino, Gilza, que você deve lembrar, que diz assim: quando o meu corpo baixar a sepultura, um novo canto minha alma entoará. E lá no céu uma coroa terei, garantida por Jesus, pelas almas que ganhei. E ela repetia aquilo com muita ênfase: e lá no céu uma coroa terei, garantida por Jesus, pelas almas que ganhei. O trabalho do crente é recompensado, com toda certeza, e Paulo diz àqueles irmãos da igreja de Corinto. Mas a recompensa não depende do êxito, mas do trabalho que você desenvolve. Na igreja de Cristo, cada um tem o seu dom, nenhum deles é melhor do que o outro. Ele é particularmente dado a cada um para a edificação do crente e da igreja. Se você não sabe qual é o seu dom, procure o pastor depois para conversar a respeito disso. Em que você pode desenvolver melhor, de forma que você promova o seu crescimento e o crescimento da igreja também, e não traga problemas para a direção da igreja. Como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos crescer, sempre. Crescemos fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, precisamos crescer também espiritualmente. E o verso de número 9, ele vai nos dizer de uma responsabilidade grande que nós temos quando diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A lavoura precisa ser tratada, você tem que plantar, tem que cuidar para colher. O edifício, ele vai sendo erguido aos poucos, a partir de um alicerce, e no nosso caso esse alicerce é Jesus Cristo. E aí nós temos, através desses exemplos do apóstolo Paulo, a grande responsabilidade. Somos cooperadores de Deus. Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer, que nós temos obrigação de fazer. A nossa carnalidade, ela não pode estar prejudicando o nosso crescimento. Deus é quem efetua este crescimento, isso ficou muito claro no texto que nós lemos, desde que nós permitamos que tal aconteça. Usei a expressão no início do meu sermão e vou usá-la neste final: Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quiser continuar bancário, pura e simplesmente, bancário aqui no sentido de estar sentadinho no banco, ouvir boas mensagens, ter uma boa música, Deus não vai intervir nisso, a não ser lhe dar uns toques que você precisa ouvir, inclusive através da palavra que lhe é ministrada a cada tempo aqui na igreja. Mas você tem toda a possibilidade de dizer: Senhor, eu não quero fazer, não vou fazer, e Ele vai respeitar isso, mas isso será ruim para você mesmo. Nós precisamos crescer espiritualmente. O que é que impede o seu crescimento? Que Deus aplique no nosso coração a palavra desta manhã.